Pessoal, vamos falar de orientação a objeto, nosso próximo tópico. Orientação a objetos é um paradigma de programação que consiste na interação entre diversas unidades chamadas de objeto. É uma maneira diferente de programar, que se aproxima muito com a vida real. Eu costumo utilizar o exemplo de Matrix para a gente entender aí do filme mesmo. Onde Matrix é um ambiente desenvolvido pelas máquinas, para que os seres humanos possam sobreviver com a mente. Porque fisicamente os seres humanos estão ali plantados produzindo energia, E para que eles produzam energia para as máquinas, a mente deles precisa estar plugada em algum lugar. Então foi desenvolvido ali uma aplicação, Foi desenvolvido um grande servidor ali que emula a vida real e faz com que as pessoas pensem, que elas existem, mas na verdade elas estão dentro de um software, dentro de um programa. E lá dentro do filme, cada pessoa é um objeto, Ela é um objeto instanciado na memória RAM do servidor de Matrix. E cada coisa, que existe lá, como um passarinho, uma árvore, Cada micro-organismo é uma classe, É um objeto do tipo específico, como por exemplo, as pessoas são do tipo pessoa, da classe pessoa. Os animais têm uma classe específica, os micro-organismos e tudo mais. Então, tem uma parte no segundo filme de Matrix, que o Oráculo diz no Neo que cada programa ali, cada item que ele está vendo naquele momento tem um propósito, tem aí uma respectivação, características, Nessa cena, o oráculo ela tá dando alimento para uns pombos, para uns passarinhos ali. Então, você consegue entender que os passarinhos, eles são vários objetos ali instanciados naquele momento, naquela cena, Eles estão ali, mas eles são todos do mesmo tipo. O que seria o mesmo tipo, Todos eles são pássaros com as mesmas características e com as mesmas ações, E aí existem vários tipos de pássaro, que são herança aí, mas não é o caso agora. Como outro exemplo nessa mesma cena, quando o oráculo vai embora, aparecem vários agentes Smith, que o agente Smith ele consegue se clonar. São vários Smiths ali que estão na memória, são várias pessoas do tipo Smith, Classe Smith instanciada aí de várias formas. Para deixar claro esse exemplo, aqui eu trouxe a foto da cena. Vocês podem ver que são praticamente a mesma pessoa, Ou seja, todos eles são da classe Smith, E cada um deles é um objeto do tipo Smith, assim como uma variável inteira, que é do tipo int, ou uma variável de texto, que é do tipo string, ou uma variável de número decimal, que pode ser float, double, etc. No caso do exemplo, nós temos aqui à esquerda a classe Smith, que ela é representada aí, ela tem algumas características dessa classe, como por exemplo a idade, o peso, a altura. E aí ao lado direito nós temos aí a instância, como a gente cria o objeto, porque somente à esquerda, a classe ela não tem nada construído, nada físico, é apenas um modelo. E aí na direita, na imagem da direita, a gente vê que o agente, existem ali 5 agentes, que eu posso até marcar aqui com a canetinha, ó. Então eu tenho o agente 1, o agente 2, o agente 3, o 4, 5. Todos eles são do tipo, pertencem à classe Smith. Eles têm as mesmas características. A única diferença é que eles estão ali, cada item desse, cada variável dessa é um agente do mesmo tipo. Assim como a gente vê na imagem anterior. E aí embaixo aqui eu coloquei um for, para ilustrar. Que esse for ele vai criar, com a palavra new, ele vai criar 1000 agentes, ou seja, 1000 objetos na memória do mesmo tipo. Todos eles são Smith. Outro exemplo, é a planta de uma casa, Quando o arquiteto, o engenheiro, ele desenha uma casa, a casa em si não está construída, não é um objeto que a gente pega na mão. Se for fazer uma relação com a vida real, objeto, você não está sentindo ali a casa na planta, mas quando você constrói essa casa, aí você instancia ela, você está vendo ela ali. No caso, a gente tem aqui um
Temos aqui uma classe casa, né? Que é só um modelo aí pra gente, né? E aí temos vários objetos aqui na imagem à direita, vários objetos casa, todos iguais. Por quê? Cada objeto desse aqui, ele é baseado nessa classe, é baseado nessa planta. Então eles são do mesmo tipo. São objetos, vários objetos na memória do mesmo tipo. Como que a gente aplica, né, no cenário de desenvolvimento a orientação a objeto? Para realizar uma venda, por exemplo, nós vamos vender o quê? Vamos vender para quem, né? Então, se a gente for pegar aqui essa frase, né, a gente pode grifar aqui, ó, esses três itens. Por quê? Porque a gente precisa criar a classe de produto, a classe de cliente, né? E aí criar a classe de venda, que vai representar os 3 itens aqui que a gente grifou, né? Porque o que eu estou vendendo? Eu tenho que vender um produto. Para quem eu vou vender? Eu preciso vender para um cliente, né? E aí, por fim, eu tenho uma venda registrada, né? Que a partir dessa venda eu posso gerar aquela notinha, eu posso fazer nota fiscal, eu posso fazer várias coisas, né? E aí, nesse contexto, o que um produto tem de característica, né? O que tem um cliente de característica? O produto tem valor, né? O produto tem descrição, tem código de barras. O cliente ele tem nome, tem endereço, telefone, entre outras informações. Então, logo temos aqui a classe produto e a classe cliente, né? Que é apenas o modelo aí que a gente vai usar. E aí nessa classe temos algumas características, né? Alguns atributos, como por exemplo, o código do produto, a descrição do produto e o valor propriamente dito. E aí o cliente também, ó, o cliente nós temos código do cliente, temos o nome e temos o endereço do cliente. Por que eu coloquei endereço, né? Porque se alguma vez a gente precisar cobrar, né, o cliente, precisa localizar onde ele mora. Então a gente tem no nosso cadastro o endereço do cliente. Como vamos utilizar os objetos e as classes, né? No padrão MVC, classes definem o tipo de objeto que transita entre o controller e a view. Ou seja, é o que você envia entre eles, né? É o pacote que vai para lá e vai para cá. A tela, né, que é a view no caso aqui, né? Ela envia as informações para o controller, que é o C. O que acontece aqui? Num cadastro, por exemplo, o usuário, né, digita lá as informações na tela, naquela tela HTML. E aí, para salvar aquilo no banco de dados, né, a tela envia as informações digitadas para o controller. E aí o controller faz o que ele tem que fazer ali para salvar no banco. A mesma coisa acontece ao contrário, né? Às vezes você quer saber uma lista de clientes que você tem ali, uma lista de vendas, né? Todas as vendas que você fez no dia tal. Então você tem que o controller ele vai ler no banco de dados todas as vendas daquele dia e vai enviar para a tela, né? Ele vai fazer lá uma lista e enviar para a tela, que aí a tela mostra para o cliente. E esse pacote, né, que é enviado, que é transitado, a gente chama de modelos, né, os models do nosso MVC. Aí a gente inteira e completa o nosso estudo, né, MV e C, que seria Model, View e Controller. Trouxe aqui uma imagem, né, ilustrando o nosso exemplo do vídeo passado, né, do nosso controlador Home. E aí nós desenvolvemos lá as Actions Index, Privacy e Aula, né, Action Result, na qual você consegue tanto enviar informações quanto receber informações, né. Você tem um model ali fazendo esse transporte de dados para gente. E aí nós podemos fazer aí com todos os actions e todas as views, né, todas as telas que nós temos disponíveis. E no caso nós temos aí o index HTML, o privacy e o aula até o momento, né. Se a gente for aplicar no contexto aí do nosso sistema de vendas, né, a gente precisa cadastrar produto no nosso sistema.
Então eu tenho aqui um produto controller, né? Eu criei um controlador novo. E esse controlador de produto, ele vai ficar responsável para trabalhar os produtos, ou seja, cadastro de produto, né, um novo produto, uma edição, né, você precisa editar um produto, você precisa listar o produto, né. E aí eu tenho também as telas desse controlador, né, que é view produto. E aí eu tenho aqui uma imagem ilustrando, né, quando eu preciso fazer um list. Eu envio um list de produtos, né, uma listagem para a tela, e a tela faz a exibição dessa listagem para a gente. E o caminho contrário também, né, quando eu preciso cadastrar um produto, eu tenho aqui o novo. Ó. O novo, ele tem um formulário, né, com os dados do modelo que a gente informou, que o Visual Studio gera para a gente. E aí, quando eu dou lá um salvar, né, ele manda essa classe produto, né, esse objeto do tipo produto para o controller, no qual vai ter uma action esperando lá esse produto do tipo, esse P aqui, né, que representa a variável produto, do tipo produto, ó, que é a classe, certo? Então vamos fazer voltando aqui no nosso exemplo, então vamos fazer aí uma prática, né, do que a gente falou aí nos slides. Então eu tenho aqui na minha pasta de controllers, né, eu vou clicar com o botão direito e aí vou adicionar um controller. E aí eu vou colocar aqui um controller em branco e eu tenho que digitar um nome para esse controller, né? Lembrando que esse 1 aqui, ó, eu tenho que apagar. E aí aqui no home eu coloco produtos, né? Porque agora eu estou lidando com produtos, então eu estou separando o meu código, estou mantendo ele separado ali para ficar mais organizado. Então eu vou adicionar, ele vai gerar aqui um produtos controller para mim, né? E aí eu já tenho a action result aqui do index, né? O método index, na qual eu preciso aí criar a tela dele. Mas antes de criar a tela, vamos criar o modelo dessa tela, né? Vamos começar a entrar com os models da tela. O que são os models? É o que a gente falou lá, a classe que a gente vai utilizar para transitar as informações entre o view e o controller. Então eu venho aqui na classe models, né? Vou repetir aqui, ó, models na pastinha. Vou clicar com o botão direito, adicionar classe. E aí eu vou escrever aqui, classe é produto, né? Posso colocar o nome que eu quiser, desde que faça sentido, tá, gente? Vou adicionar. E aí eu vou colocar minhas características, né? No Visual Studio, por exemplo, se eu digitar prop e apertar tab aqui no teclado, ó, ele vai me gerar aí a estrutura do atributo, né? Então eu vou criar um inteiro do tipo código, com nome de código, né? Tipo inteiro. Aí eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para já ganhar tempo. Eu vou colocar aqui um tipo string. E esse tipo string vai chamar descrição. E aí Ctrl+C, Ctrl+V de novo. E eu vou colocar agora o valor, que vai ser do tipo decimal, que vai representar o valor do produto, né? Certo? Então já temos aí o nosso model, né? Nosso modelo. Agora já podemos criar aqui no nosso produto controller, né? Ó, voltei aqui para o controller, aqui, ó, cliquei 2 vezes aqui. E aí eu vou criar a tela, né? Botão direito aqui no index, né? Ó, botão direito, adicionar view. Só que dessa vez eu vou escolher a opção de baixo, ó, Razor View. Por quê? Porque ele vai me dar uma telinha e eu vou poder preencher algumas informações, ó, como por exemplo, eu sei que a view name, né, esse index que eu estou selecionando aqui, ele tem que ser exatamente o mesmo nome que está aqui na action result, tá, gente? Senão não vai funcionar. E aí no template, o Visual Studio ele te pergunta que tipo de tela você vai fazer, porque ele vai me dar os códigos prontos, né? A maioria dos códigos vai estar pronta. Como eu estou usando index, eu vou usar o list aqui, porque eu vou passar uma lista de alguma coisa, né, para ver a lista de produtos. Então, se é produtos, eu vou usar aqui na minha classe model o modelo que eu acabei de criar, ó, produto, né,
Models, ó, um produto, e vou adicionar. Aí ele vai gerar os códigos, né? Ele está usando o scaffold. Se tudo der certo aqui, não tiver nenhum erro, ele vai criar a tela. Legal, ele já trouxe pra gente aí, ó, as informações que a gente precisa aí da tela. Então, eu vou startar aqui minha aplicação, né? Vou rodar ela. Ele vai carregar o sistema. O sistema está aqui. Então eu tenho aqui agora, né, a minha lista de produtos. Então se eu clicar aqui, eu já fiz um item no menu. Ele vai dar um erro. Ele fala assim, ó, o objeto não está referenciado, ou seja, não tem uma instância. Por que esse erro? É fácil de resolver esse erro. Porque quando você criou um modelo, uma tela com model, né, você tem que passar o model aqui. Você tem que informar o model e você está enviando ali os dados para a tela. No caso, a gente não está enviando nada. Por isso deu aquele erro. Como a gente soluciona isso? A gente para aqui o projeto, né? E a gente vai criar aqui uma lista estática, né? Public static list do tipo produto. Aqui é static produto ls produtos, né? No caso lista de produtos, recebe nova lista de produtos. Produto. Por que eu tenho essa cobrinha vermelha, né? Essa cobrinha representa erro. Tem alguma coisa errada aqui no meu sistema. Quando eu estou usando uma classe que está em outra pasta, né? Não está na mesma pasta, eu tenho que informar que eu quero usar aquela pasta, eu quero dar um using. Como eu sei que eu dou using, né? Eu tenho aqui o Alt e Enter, né? Aperto Alt e Enter. E aí o Visual Studio vai me sugerir aqui a correção do meu problema. Que no caso é o using aula programação modules. Quando eu clico, ó, ele até adicionou aqui essa linha. Que está informando que eu vou usar essa pastinha de forma que eu encontre agora, ó, a classe produto, né? Que eu criei lá de module. Essa classe produto agora está referenciada. Tanto que se eu apertar a tecla F12, né, eu vou direto para ela. Ó. Que legal. É um atalho também, a tecla F12. Agora que eu tenho uma lista estática, né, essa lista ela vai representar o nosso banco de dados, por enquanto. Quando a gente implementar o banco de dados, essa lista ela vai desaparecer. Então, já que o meu index ele recebe um model, né, eu preciso informar uma lista de produtos, eu tenho que selecionar aqui o nome da variável e colocar aqui dentro dos parênteses da view, né, que aí se eu parar o mouse aqui na view, ó, o Visual Studio já me informa ali, ó, Object Model, ele está esperando um objeto model, ou seja, do tipo objeto qualquer. Agora basta aqui rodar o meu projeto, né? Aí eu pego ele aqui, listo produtos, ó, como eu não tenho nenhum produto cadastrado, não aparece nada. Essa é a tela que o Visual Studio gerou o código pra gente, né? Ah, mas como a gente vai cadastrar, né? Como a gente pode fazer para cadastrar? Primeiro a gente tem que criar a tela de cadastro, que a gente não tem a tela. Então eu vou vir no próprio controller mesmo. E aí vou colocar public iaction result create, né? Eu posso colocar o nome que eu achar necessário aqui. Eu vou colocar create. Então eu tenho que abrir e fechar o parênteses e abrir e fechar as chaves. E em seguida return view. Certo? Agora eu já vou conseguir construir uma tela de cadastro. Botão direito, né? Aqui no nome, ó, botão direito, de view. E aí eu tenho aqui, ó, vou escolher a opção Razor. A view name, né, o nome da visualização é o mesmo, né, que está aqui, ó, eu tenho que usar esse mesmo nome daqui. E aí o template que vai mudar, que agora dessa vez eu não quero fazer uma listagem, eu quero fazer um create, um cadastro. Cadastro de quê? De produto, né? Eu pego aqui, ó, produto. Que automaticamente o Visual Studio vai gerar para mim
a tela com os campos, né, de acordo com o model. É tudo automático. Ele vai lá, ele lê o model, né? Olha lá, ele já gerou aqui o código, a descrição e o valor. Para que isso funcione, né, agora, para que eu possa cadastrar de fato, né, definitivamente, eu tenho que me atentar a essa tag HTML, né, a tag form, porque a tag form ela usa o método post para se comunicar. Se eu preciso de um método post, eu tenho que avisar o controller que eu estou recebendo um post, né? No caso, vou criar aqui, abrir colchetes, vou digitar http post, né? E aí embaixo eu já digito exatamente a action que eu preciso, né? Action result create, porque eu ainda estou criando, só que dessa vez ele vai ficar esperando um objeto do tipo produto. Ó, um objeto P, posso até pôr aqui objeto, que não vai ter problema. E vou retornar uma view, só que dessa vez tem uma diferença. Aqui dentro eu vou colocar toda a minha lógica de regra de negócio, a minha lógica de adicionar no banco, o que eu precisar trabalhar. Que no caso eu vou precisar cadastrar ele na minha lista. Então eu digito list ls produtos ponto add, né, que é o método de adicionar. Tanto que o Visual Studio sugere ali para mim, ó, que ele está esperando um produto item. Eu vou passar o próprio objeto, né, que vem lá da tela, tá vendo? E aí eu vou pôr um ponto e vírgula. E assim, com essa linha, eu estou cadastrando aí um novo produto. E aí eu preciso retornar uma tela, uma view. Só que dessa vez eu vou dar um redirect to action. E aí vou avisar ele que eu quero redirecionar para o index. Ou seja, a hora que chegar nessa linha de código, ela vai pular para cá. E aí ele vai me devolver a tela de lista. Basta com que eu execute agora. Eu venho na minha lista de produtos, né? Não vai ter nada. Eu venho aqui no Create New, né? Que em inglês novo, né? Criar novo. Ele vai para minha tela. Eu digito aqui código 1. A minha descrição é Phone Gamer, Phone HyperX, e o valor eu vou colocar 299, né? Que é o valor do meu produto. E vou criar. Se tudo der certo, ele aparece aqui, ó. Já um produto cadastrado. Aí eu posso cadastrar todos os meus produtos, né? Código 2, Mouse Gamer, o valor é 179. E aí eu tenho aí o meu cadastro, né, pessoal? É simples. A ideia aí é mostrar para vocês como a gente consegue transitar o objeto, né, da tela para o controlador. Se eu quisesse fazer uma brincadeira aqui, né, colocar mais produtos na minha lista de forma dinâmica, via código, por exemplo, eu posso fazer da seguinte forma, né? Vou criar aqui uma variável do tipo produto, né, chamada P1. Vou dar um new nela para criar esse produto na memória. E aí eu tenho aqui P1 ponto código, eu vou colocar 99, né? Vocês já vão entender por quê, que é o código desse produto. P1 ponto descrição, que eu estou acessando a propriedade, né? O ponto acessa a propriedade. Eu vou colocar aqui mesa digital. E aí eu vou colocar o valor, né? Ponto valor. Tanto podem ver que o Visual Studio já me sugere aqui algumas as características e os métodos aí do objeto. Então eu vou colocar valor e essa mesa vai custar R$950, certo? E aí o que eu faço? Eu adiciono do mesmo jeito esse item na minha lista, ls produtos, pronto, add. Abro e fecho e passo o P1. Porém, eu estou colocando esse código no index, né? Na minha tela de index. Então, toda vez que eu acessar o index, eu vou adicionar, eu vou criar esse produto repetido, né? Vai ser sempre esse produto. E aí eu vou adicionar sempre ele. Vamos fazer o teste para ver o que acontece? Vamos parar aqui nosso programa. Executá-lo de novo.
Eu vou vir aqui na minha lista de produtos, né? E olha, já aparece aí cadastrado a minha mesa digital. Eu vou adicionar um produto, vou colocar aqui código 1, vou colocar cadeira gamer no valor de R$ 750. E olha só, a cadeira está aqui, mas eu tenho outra mesa, ó. Isso, gente, não faz sentido, tá? Eu só estou demonstrando para vocês que é possível a gente também trabalhar com, dentro do controller, trabalhar com uma programação aqui para incrementar os produtos, passar os objetos do tipo que a gente precisa, né? É só um exemplo. Então, talvez isso não faça sentido agora, mas para a gente aprender aí como funciona, é bacana. Beleza? Qualquer dúvida, pessoal, pode colocar nos comentários aí do vídeo que eu vou estar esclarecendo aí para vocês assim que possível.